Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los ao texto que está no meu coração, na minha mente, tendo em vista que é um culto em ação de graças. Quero ler no livro de Esther, capítulo 9, versículos 16, ou versículo 17 e 18. O versículo 16 do livro de Esther, capítulo 9, diz o seguinte: também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojos não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e dia de alegria. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, por favor? Enquanto também quero transmitir esta saudação a todos os internautas, os irmãos que estão conectados conosco através das redes sociais. Enquanto agradeço ao pastor Carlos Henrique pelo carinho, o convite, a confiança e a oportunidade de poder estar entre vós. Quero agradecer ao presbítero Valério, a todos os irmãos, pastor René, prazer ter conhecido o pastor Mateus, como também agradecendo a Deus, ao irmão Carlinho, à irmã Bruna, a sua família, em suma, a todo o corpo ministerial, a todos os irmãos. Queridos, obviamente que o texto em apreço e a ocasião, ela já nos diz o motivo de estarmos aqui, para participarmos de uma comemoração, superação, durante 6 anos. Estava meditando esses dias na Bíblia e deparei-me com esta história que é muito conhecida dos irmãos que leem a Bíblia e de quem também ouve. Quando nós observamos o desenrolar da história, os irmãos percebam que quando Israel foi tirado do Egito, rumo à terra prometida, um dos primeiros inimigos, Emily, a contrapor, a ser empecilho para Israel, capítulo 17 do Êxodo, os irmãos vão ver que foi um povo chamado Amaleque, ou Amalequitas. Obviamente, os Amalequitas, descendentes de Esaú. E quando nós percebemos o contexto, no vale em Refidim, no vale do Sinai, a Bíblia diz que os Amalequitas procriaram e enfrentaram a Israel, coibindo ou querendo coibir Israel de chegar na terra prometida. Então aquela luta que houve, aquele embate que é tão conhecido da Bíblia, em que Josué subiu ao monte, o povo desceu, e Josué e o companheiro o sustentavam na mão de Moisés, nos braços, e enquanto Moisés estava com os braços levantados, o povo prevalecia. Aquela guerra foi justamente essa contra os Amalequitas.
Então, um dos pormenores que os amalequitas tinham era a covardia. Os amalequitas, no decorrer da história do tempo, os irmãos vão observar que os amalequitas, eles não enfrentavam de frente. Ele esperava as suas presas enfraquecerem, adormecerem, para então ele atacar na surdina da noite, ou no cansaço do povo. Quando nós vamos para o capítulo 25 do livro de Deuteronômio, salvo engano, a Bíblia diz no versículo 17, que Deus se indignou tanto com as atitudes de Amaleque, e o quanto ele foi tropeço para Israel, que Deus dá uma ordem a Moisés, e para passar para o povo. Deus diz que diz a Moisés e ao povo que quando Deus os colocasse na terra que havia o prometido e dar-lhes descanso, então Deus pede, dizendo o seguinte: não esqueça do que eu vou lhe dizer. Quando vocês tomarem posse da terra e sossegarem, eu quero que vocês varram da história, da memória, os amalequitas. Não quero que sobre nada dos amalequitas, pois eu lembro da covardia que ele fez a Israel, matando os velhos, as crianças, quando Israel estava debilitado ou cansado. Então veja que eles pegavam a fraqueza, eles pegavam a debilidade, eles não tinham coragem de bater frente a frente. É o que a gente chama de covardia. Eles atacavam pelas costas ou nas horas inesperadas. Então Deus disse: eu quero que vocês extirpem da face da terra os amalequitas. E é uma ordem, não é um pedido, está no texto. Deus deu uma ordem. Então a Bíblia mostra que o povo continua. O povo toma posse, Israel toma posse da terra prometida. Vem Samuel, o governo teocrático de uma forma contundente e explícito. O povo de Israel sossega na terra, descansa. Vem o pedido da monarquia e os amalequitas permaneciam lá. Então, quando a monarquia vem, os irmãos vejam que Deus escolheu Saul, justamente da tribo de Benjamim. E quando Saul assume o reinado, ele se destaca de uma maneira tão eficaz que o próprio Deus dá testemunho de Saul. Ele diz a Samuel: eu estou me agradando do que Saul está fazendo. Ele agradou tanto a Deus que a Bíblia diz que Deus decidiu. Foi uma decisão do Eterno ratificar, ou seja, confirmar a dinastia de Saul para sempre. Davi não estava no projeto. Então Deus, quando resolve fazer isso, aí o contexto do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, o texto diz que Deus diz a Samuel: eu venho à memória, eu lembrei dos amalequitas, que ainda estavam lá. Eu quero que você ordene a Saul a invadir Amaleque e tirá-lo da face da história, tirar a memória de Amaleque de toda a terra. E Saul recebe a ordem, prepara o exército e vai para a guerra contra os amalequitas. Saul prevalece, mas a Bíblia diz que Saul poupa. A ordem era desde o rei ao animal. É para tirar Amaleque da face da terra, até a memória dela para ser esquecida. Aí Saul poupa o rei Agag, amalequita, poupa alguns animais, família, e traz para junto dele. Aí Deus, na sua bondade, diz a Samuel: eu me arrependi.
de haver escolhido Saul. Eu mandei ele exterminar a memória de Amaleque, e ele não o fez. Agora a responsabilidade era de Samuel como juiz e sacerdote. Como sacerdote, ele intercede. Senhor, ele tenta interferir, tenta dar um jeito para restaurar. Mas veja que o erro foi tão grave que Deus disse: até quando você vai querer ter dó dele? Tem mais jeito não, Samuel. O que ele fez é muito grave. Já risquei o nome dele. Já tirei. Então agora a responsabilidade de como juiz era entrar na história. Samuel mata Agag, o rei. Mas ainda sobra alguns descendentes. Então veja que, como Davi não estava no contexto, veja que a Bíblia diz que houve uma procura. Se Davi já estivesse no projeto, não precisava procurar. Porque o verbo já diz tudo. Se achou, teve que procurar. Só se acha quem procura. Então Deus substitui a tribo de Benjamim. E veja que o erro de Saul levou a tribo de Benjamim à vergonha diante de Amaleque. A vergonha prevaleceu. E Benjamim, a sua tribo, ficou com essa mancha. A tribo de Judá reina por intermédio de Davi. E a sua dinastia. O tempo vai passando. E como a memória pela raiz de Amaleque não foi tirada, foram se reproduzindo. Os amalequitas, mesmo no silêncio, ia prevalecendo. Aleluia. O tempo vai passando. Israel é levado ao cativeiro. Tanto norte como sul, pela desobediência. Agora ninguém acreditava mais no retorno, na sobrevivência de Israel. Os judeus são levados, na maioria, para a Babilônia. Humanamente sem perspectiva de retorno. Esqueceram, como nós às vezes esquecemos, do que Deus já havia usado Isaías para profetizar isto aqui se não houvesse arrependimento. Mas Deus disse: no decorrer do tempo eu vou tomar o meu servo Ciro e vou fazer vocês voltar. 70 anos se passam, o povo esquecido, na mesmice, no marasmo, longe de Jerusalém. Aí os persas predominam sobre os caldeus. E agora o rei Ciro toma posse. O rei Ciro promulga no reino persa: quem dos judeus quer voltar para Jerusalém? Direto de Suzã. Quais de vocês querem retornar para recomeçar em Jerusalém? Cerca de 50 mil. Que foram levados tanto na primeira como na segunda invasão. Se predispuseram a voltar. Mas a Bíblia diz que havia um crente da tribo de Benjamim, que foi levado na primeira leva com o rei Joaquim, junto com Daniel, com seus amigos, naquela leva, chamado Mardoqueu. E Mardoqueu não teve a chance de voltar. E a Bíblia diz que ele adotou a sua prima, cujos seus pais morreram quando ela era ainda nova, criança, ficou órfã, e Mardoqueu a adotou como filho. E agora eles não tiveram o direito nem a sorte de voltar. Ficaram em Suzã, com a vergonha de Benjamim, com a vergonha de Saul, que cometeu um erro de deixar Agag vivo. Então eles ficam em Suzã. 50 mil pessoas voltam para recomeçar.
Os irmãos já observaram que um dos maiores desejos do inimigo, é por isso que nós não temos paz, somos tão perseguidos. Eu não estou falando só lá fora, às vezes dentro também. É porque o inimigo acha que nos destruindo, está destruindo Deus. Porque eles acham que nós somos a fraqueza de Deus. Mas Paulo disse, quando eu estou fraco, aí a graça de Deus vem. Pode olhar desde o Egito. O povo de Deus tentam destruí-lo. Agora quem estava no poder passou Ciro, Dário, agora era Assuero, na dinastia dos persas. O rei Assuero em Suzã promoveu uma festa de mais de 100 dias consecutivos só para um propósito: apresentar a beleza de Vasti, sua rainha. Vasti se ensoberbece e não vem se apresentar. É destituída e o trono fica vazio. Veja como Deus faz. A Bíblia diz que os conselheiros, os íntimos de Assuero, lhe deram a proposta: ei, por que o senhor não autoriza, vou parafrasear para a nossa língua, que os mensageiros ou se tragam moças virgens bonitas, para depois de um ano de preparação, com óleo, com um spa bem completo, se apresente, e aquela que o senhor escolher rei. E apareceu bem a proposta. A Bíblia diz que o rei Assuero mandou que fizesse os mensageiros, saíram pelas 127 províncias de Assuero, procurando moças belas e virgens, para possivelmente se tornar uma delas rainha. E a Bíblia diz que estes mensageiros passaram na casa de Mardoqueu e escolheram Esther. Você pode observar que a função era, eles traziam e entregavam a eunuco Hagai, que era responsável pela casa das mulheres. A Bíblia não destaca a entrada de Esther. Se você olhar no texto, a Bíblia diz que Esther veio como mais uma. Ela não vem como estrela. Ela vem no meio das outras. Porque às vezes a gente esquece, né? Eu acho lindo que geralmente a Bíblia, os escritores da Bíblia, numa cultura que apresentar defeito era difícil, por conta da cultura machista, mas a seriedade dos escritores inspirados por Deus é tão grande, que eles não só apresentam as proezas dos personagens, mas sobretudo as fraquezas daqueles que a gente chama heróis. Veja que José, abrindo um parênteses, quando você observa o sonho de José, ele diz que viu 12 molhos de trigo. Ele estava em cruz. 11 ficou inclinado e só um, que era o dele, ficou de pé. Mas no segundo sonho, ele não vê 12 estrelas. Ele vê o sol, ele vê a lua e 11 estrelas. Ele não se apresenta como estrela. Ela vem como outra qualquer. A Bíblia diz, e nas entrelinhas, no contexto histórico, a Bíblia nos dá subsídio para isso. A Bíblia diz que todas elas vieram com o mesmo objetivo: passar um ano de tratamento a cuidado de Hegai. E depois de um ano, se o rei chamasse, ou seja,
cada uma seria apresentada ao rei, para que aquela que o rei se agradar, seria a rainha. O interessante é que dentro do contexto a Bíblia diz que quando chegou o tempo, o rei dizia, traga uma moça. Aí a Bíblia diz que esta moça tinha todo o direito, depois de um ano de tratamento especial, quando ela era chamada, passava na joalheria, pegava o que quisesse, se adornava e entrava na presença do rei. Se o rei se agradasse, levava ela para outra casa depois desta noite, e o rei poderia chamar. Se o rei não a chamasse mais, é porque não se agradou. O interessante é que a Bíblia diz que quando chega a vez de Esther, ela não passa na joalheria. A Bíblia diz que ela não levou nada, a não ser o conselho de regar. Ela não se projetou. Ela não se auto-adornou para chamar a atenção do rei. Projeto de Deus não precisa muita coisa, gente. A Bíblia diz que ela conquistou a Regai, conquistou até as suas adversárias pela simplicidade, por ela ser o que era, por ela ser a simplicidade em pessoa. Não preciso me adornar. Eu não preciso dar jeitinho. Se é de Deus, vai dar certo. Se é de Deus, vai dar certo sim. Descansa o coração, não precisa perder noite de sono não, filho. Não precisa muita coisa. Se é projeto de Deus, dá certo. Imagina, mas veja, gente, vocês não vieram aqui para ouvir um preto pregar, gente. Vocês não vieram aqui para ouvir uma simplicidade de um homem pregar, não. Vocês vieram aqui só porque é projeto de Deus, é projeto de Deus, e quando é projeto dá certo. Não passou na joalheria, pois se ela pegasse alguma coisa da joalheria, era normal, poderia ser tomado de novo. Ela vai sempre, só com vestidos e o conselho do seu eunuco. Quando ela chega na presença do rei, não deu para ninguém. Sem adornos, sem investimentos. E o rei se apaixona por Esther. E a torna a mulher mais importante das 127 províncias ou países. Não podia dizer o seu nome, nem dizer o seu povo. Olha que Deus faz. A Bíblia diz que o rei Assuero prepara um banquete para apresentar a rainha Esther aos amigos, aos príncipes e aos seus convidados. O banquete foi de arrebentar. E a Bíblia diz que agora, enquanto a rainha Esther sobe ao trono, o rei nomeia como primeiro-ministro Amã, Agagita, descendente de Agag. Agora tem um benjamita no trono. Uma benjamita no trono, como a mulher mais importante da província, das províncias. E uma malequita no outro lado. O homem mais importante depois do rei. A história juntou de novo um benjamita e uma malequita. Era Deus querendo tirar a vergonha de Benjamim. Era Deus tentando e querendo corrigir um erro do passado. Deus ainda honra quem ninguém esperava mais ter honra. Amã, veja que essa encrenca já era tão conhecida, que é por isso que a Bíblia diz que Amã odiava os judeus. Não era simplesmente por Mardoqueu, era pela história. Aí é que entra o segredo de ninguém saber o que Esther, de onde Esther era e de onde ela tinha vindo.
Então, quando a mãe entra no trono, como o homem mais importante, por onde ele passava, as leis dos reis eram cumpridas neles, e entre elas, os súditos tinham que se dobrar até o chão. Mas um judeu não se dobrava. E isso matava ele de raiva. Ele ficou tão irado que procurou o rei e disse: rei, existe um povo no teu reinado, nas tuas províncias, que tem leis diferentes, não cumpre a lei do rei e nem obedece os teus decretos. Se o rei permitir, deixe-me passar por eles, destruí-los, e eu vou suprir o cofre ou o tesouro do rei com tantos quilos de prata. A proposta foi tão irrecusável que o rei tirou o anel e sancionou. Bateu o martelo: é com você. Assinou o decreto e marcou o dia do luto, o dia do culto fúnebre. E no decreto dizia: no dia 13 do mês de Adar. No dia 13 do mês de Adar, todos os judeus em todas as províncias vão ser aniquilados. Em cada casa de judeu vai ter um culto fúnebre, vai ser dia de luto. Os mensageiros espalharam por toda a província e em Suzã. Quando o decreto do rei foi lido e ouvido por Mardoqueu, ele rasga as suas vestes, se cobre de pano de saco e não pode entrar no palácio, porque gente assim tinha que ficar do lado de fora do muro. Ele chega no lado de fora do muro, não quer tomar banho, não quer comer, e a gente hoje reclama e chora por uma perseguição tão fraca. Estão nos perseguindo, mas a gente come de manhã, meio-dia e de noite. Estão nos perseguindo, mas a gente tem direito de adorar. E a gente ainda reclama. Dia de luta, é o dia 13, já estava com a data marcada. Não queria comer. Não queria tomar banho nem se levantar. A notícia, ele não entrou, mas a notícia entrou no palácio. E vai direto para o trono da rainha. Mardoqueu está fora do muro, vestido de pano de saco. Não quer sair de lá, embolando na cinza. A rainha Esté diz: procura saber o que é que houve. Ela manda dizer que o rei assinou um decreto, que no dia 13 do mês de Adar é dia de luto. Culto fúnebre é onde tiver um judeu, na província dos Medas. Ela diz: não posso fazer nada. Vê se ela faz alguma coisa. Não posso fazer nada, porque o rei faz dias que não me chama. E já é sentença, já é decretado: todos que comparecer no pátio, sem o rei chamar, não há outra saída a não ser a morte. A notícia chega ao ouvido do homem deitado nas cinzas. Mande dizer a ela que ela se vire. Se ela acha que não pode fazer alguma coisa, tudo bem, mas socorro e livramento de outra parte vai vir. E ela não vai escapar. Faça a memória dela lembrar que talvez não foi para esse tempo que Deus colocou ela lá. Ou seja, faça ela lembrar quem ela era. Ela não era nada. Chegou lá sem ser nada. E foi Deus que colocou ela no trono. Então a ficha dela cai.
E eu acho lindo isso aqui. Veja que se fosse um de nós, ou no nosso contexto, e no contexto bíblico, era natural. Mande dizer a ele, diga a ele, que mande avisar em qualquer província. E diga ao povo que ore e jejue. Mas ela oculta a oração. Ela diz, diga ao povo que jejue por mim 3 dias. E eu vou jejuar. Você não vê ela falar em oração. Veja que estratégia nas entrelinhas. Ninguém poderia saber o seu povo. Nem ela talvez entendia por quê. Então, se ela dissesse, fosse promulgado a oração, só tinha um povo que era conhecido por orar ao único Deus. Eram os judeus, eram os hebreus. Os irmãos lembram que no tempo de Dário, o motivo de Daniel ser jogado na cova dos leões foi oração? Porque no meio da perseguição, ele orava 3 vezes por dia. E tudo que acontecia, que o rei era incluso, ia para as crônicas. Então, nas crônicas dos persas, está essa história. Então, agora, quando chega a hora, a Bíblia diz que Assuero gostava de dormir lendo as crônicas, ouvindo as crônicas. Obviamente, Assuero sabia que a oração fazia parte dos judeus. E se ela dissesse orar e jejuar, Amã também ia descobrir que era judia e poderia mudar o decreto. Mas não, diga ao povo que jejue. A hora certa vai vir. Porque se você olhar, 3 dias de jejum. Cheiro dos céus. Jejum em forma de oração, em sacrifício. Isto aqui incluía os 4 perfumes mais importantes que já existiu até hoje: o estoraque, o gálbano, a ônica e o incenso. Esses 4 ingredientes representam até hoje a oração dos santos. O jejum que só abre, só rompe a atmosfera e só cheira diante de Deus essas 4 substâncias. Então, com aqueles 3 dias de jejum, ela saiu dali cheirando o céu por dentro. Então ela disse, depois dos 3 dias de jejum, eu vou, mesmo que me mate, não tem problema, se eu morrer, morri, mas eu vou. 3 dias de jejum, em toda a província, aonde tinha uma casa de judeu, aonde o dia do luto já estava determinado pelo Supremo. Jejum. E a Bíblia diz que não só Suzã, mas todas as províncias desespero. E qual era a mentalidade? É no dia 13, o dia de luto. Depois dos 3 dias de jejum, ela entra. Ela era no pátio. Simples. Agora vestida de rainha. E era lei, era sentenciado já. Se o rei não levantar o cetro, acabou, já vai direto para a guilhotina. Está ela conjecturando, passando para lá e para cá. E o cheiro do jejum vai entrando no palácio. A Bíblia diz que quando o rei olha pela janela, não resiste. Levanta o cetro. Talvez alguém do lado de fora dizendo, a rainha endoidou. Gente, isso aqui é coisa de doido, gente. Isso aqui é coisa de insensatez. Você pode olhar que as decisões mais importantes dos personagens da Bíblia agiram com insensatez, como se fosse louco. Agora, talvez dissesse, aquela acabou, não tem jeito. Mas não teve jeito. O rei estendeu o cetro. Quando o rei estende o cetro, era só fazer isso, mas não. Ele faz a proposta que talvez eu, pastor, os senhores, não resistia. Ela vai diante do trono e o rei diz, o que houve, minha rainha? Pedes o que queres.
pedires a metade do reino, eu te darei. Qual é a tua petição, rainha? Diante do trono. Era a hora certa de pedir. Diante do trono. Era a hora certa de recorrer. Mas ela não aproveita, porque tudo que era tratado no trono, ou a maior parte, podia ser revogado, porque tinha contexto político. O rei podia retratar e revogar depois. Ela não pede. Só faz uma petição: rei, tem como o senhor e Amã, o primeiro-ministro, ir para o banquete que eu vou dar amanhã? O rei disse: isso é vigia, filha. Se fosse a metade do reino eu lhe daria, quanto mais a gente ir para o seu banquete. Está agendado. A Bíblia diz que quando a mãe recebe o convite, quase pula de alegria, de tanta satisfação. Chega na primeira noite do banquete. Aleluia. O rei diz de novo, pela segunda vez: rainha, minha rainha, pedes o que queres, metade do reino se te dará. Que oportunidade. Não, meu rei, o meu pedido é que o senhor volte amanhã de novo para o dia segundo do banquete. Aleluia. A Bíblia diz que quando termina a primeira noite do banquete, que Amã sai, quando sai do palácio, topa com quem? Mardoqueu. Sujo de poeira, mas não se inclina. Todos se inclinavam e ele não. Judeu não se dobra diante de Malequita. Judeu diante de Amalequita tem que andar com a cabeça erguida, filho. Pode estar na cinza, pode estar na prova, mas a cabeça tem que estar para cima, porque o meu Deus é maior, o meu Deus é maior. O dia da execução já está marcada, mas meu Deus pode transformar. Amã chega em casa furioso, vai reclamar, feliz da vida, porque só ele e o rei participou do banquete, foi convidado pela rainha. Mas uma coisa o entristecia, era o crente Mardoqueu. Então aconselharam ele: por que tu não resolve isso de uma vez por todas? Como? Faz uma forca. O aniquilado judeu já não está marcado para o dia 13. O dia de luto já está, é irrevogável. Então mata ele logo, que já está no contexto. E ele assim achou bom e fez a forca entre um banquete e outro. Diga comigo: entre um dia e outro tem uma noite no meio. Diga: entre uma noite e outra ainda tem um dia no meio. Diga: antes do dia 13 ainda tem o dia 12. Você vai ter que passar por ele. Eu disse a mim mesmo que esses dias eu não vou provocar aglomeração, porque tudo hoje está na mídia e a gente pode ser enquadrado em promover aglomeração. Eu prometi que não ia chorar, não ia levantar a mão, mas não está fácil. Há uma unção invadindo este lugar, há uma glória de Deus invadindo este lugar. Tem vida tendo resposta nesta noite. É culto de ação de graças. Qual é o dia de luto? Dia 13.
Chega o dia, ele manda levantar a forca. Era irrevogável. Chega a noite no banquete. O segundo dia de banquete. Chega o rei, Assuero e Amã. No meio do banquete, da festa, o rei pergunta de novo: qual é a tua petição, minha rainha? Pede a metade do reino e te será dado. Agora no banquete, ela não perde a oportunidade. Porque o dia mais certo de aceitar ou fazer uma petição ao rei era dia de banquete. Na joalheria, tudo que ela pegasse poderia ser tomado. No trono poderia ser revogado. Mas nem o rei podia revogar o que oferecia no banquete. Você lembra de João Batista? Porque ele morreu. Rei Herodes não queria matá-lo, mas a filha de Herodias dançou numa noite de banquete, e ele achou bom e disse: diga a ela que peça o que quiser e lhe será dado. A mãe disse: pé da cabeça do profeta João. Veja que quando ela pediu, o rei sentiu, mas havia dito, não podia mais voltar. Aí agora ela sabia que o dia de banquete era o dia da petição. Qual é o teu pedido, minha rainha? Oh, meu rei, a minha petição é a minha vida. Se somente fosse a minha vida, meu rei, eu nem aqui estaria. E o meu requerimento é a vida do meu povo. O meu povo já está com um dia marcado de ser exterminado. Irrevogável é. E eu também morrerei. A minha vida não vale tanto, mas é a vida do meu povo. E o rei ficou irado. Quem inventou? Quem criou este negócio? O que é que está acontecendo? Agora a Abijamita e o Amalequita de cara a cara. Ela disse: o malvado Amã. Esse Amalequita ruim. Um erro do passado. Programou para o dia 13 de Adar a morte de todos os judeus. E o rei lacrou com o anel. É irrevogável. O rei saiu e sabia que não podia revogar. Enquanto ele refletia que volta, a Bíblia diz que Amã estava dobrado nos pés de Esther, pedindo misericórdia, pedindo que lhe poupasse a vida. Quando o rei entra, que vê a cena, fica irado e diz: ele quer molestar a minha rainha na minha casa. Aí nessa hora vem os afavores. Já tinha gente de butuco, disse: rei, já tem uma forca preparada que ele preparou para Mardoqueu lá fora. O senhor quer que a gente resolva isso? Resolva já, bota ele na forca e resolve o problema. Deus ainda faz a Malequita botar a cara no chão na frente de um judeu. Deus ainda faz inimigo que quer te destruir botar a cara no chão e reconhecer que Deus é na tua vida e que é dia de vitória. O dia 13 está chegando, é dia de luto, é irrevogável. E agora, o que fazer? Chama o escrivão, disse o rei. Eu não posso revogar a ordem, mas eu posso fazer outro decreto, dando direito dos judeus se defenderem. Aí o rei manda o escrivão, e já vai, eu vou conjecturar o escrivão. Aqui é o rei Assuero a todas as províncias dos persas, todas 127 províncias ou países.
pela minha mão está sendo dito para todos os judeus que já estão certos para ser exterminados no dia 13 de Adar. Então esse novo decreto está dando autoridade a cada um dos judeus a se defender do jeito que puder. Quando qualquer inimigo, qualquer outro povo chegar na sua casa para lhe destruir, vocês têm a obrigação de se defender. Pegue, acabe com tudo que eles têm, a casa, a família, tudo que for que atacar vocês, vocês têm o direito de se defender. Chama logo os correios, era cavalo que tinha de mais rápido, manda espalhar, e a notícia começou se espalhando por toda a província. Quando chega no dia 13 do mês de Adar, é o texto que a gente leu, o dia de luto, já estava todo mundo esperando, mas o decreto do rei e a petição da rainha interviu diante do palácio. Agora a Bíblia diz que todos os judeus prontos para se contra-atacar. Quando os inimigos vieram destruí-los, cerca de 75 mil foram derrotados, e nenhum judeu, na casa de judeu não teve nenhum dia de luto e nenhum culto fúnebre. O que é que houve? A Bíblia diz que em todas as províncias, o dia 13, em vez de luto, foi culto e ação de graça. A Bíblia diz que em todas as províncias, o dia de luto era só o dia 13, mas o culto de ação de graça a gente leu nas províncias, dia 13, 14, 15, agora vai ser 3 dias. O dia de luto só era um, mas culto de agradecimento e ação de graça vai ser 13, 14, 15, vai ser festa, vai ser festa. Procura uma malequita depois daqui. Então bate no peito, abre a boca e faz assim comigo: adeus Amalequita, Amalequita nunca mais. É culto de ação de graça, pode preparar. Ligadai que sai. Shakshaitinda. Haiglaigo go faz seja palgal. Hanjigo sei chai silai. Limpia kai chi chi sava. Adabiga bai dida. Eu marquei este dia hoje. Lai calai passar para virar páginas. Lai biatacai. O meu espírito está fazendo coisas grandes nesta noite. Lai, eu estou com providência. A guerra é minha, a guerra é minha, a guerra é minha. Assim diz o Senhor, a guerra é minha. Adora, 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 adora. Dia de luto se transformou dia de banquete, pastor Carlos. Pastor Valério, dia de culto fúnebre, imagina, se transformou culto em ação de graças. Se tornou dia de banquete. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Ela não pediu na joalheria, ela não pediu no trono. A vitória veio num dia de banquete. E hoje nós estamos aqui num dia de ação de graças. Aí hoje, como profeta de Deus, eu te pergunto: qual é a tua petição? Agora é a hora e o dia de pedir. Porque o que é pedido no banquete, ninguém pode tomar. É irrevogável.
Então olha para quem está ao teu lado e educadamente diga para ele, baixinho mesmo, diga para ele, depois desse culto, se tu encontrar uma malequita por aí, diga que eu estou mandando a Deus para ele. Lei Ramanda Gaio Savaida Adagaio Lavaja Pahadaga Ei Adai Buruga Savasho Adagi Labachek Sadavia Rabal Leva lava suque ne passage. Aisha July was such as you feel so. Kini one leva lava suque ne passage. I will get like check say and a boy short I see the fall. Shalabande leva lava suque ne passage. I check say chai. Há uma glória invadindo este santuário. A minha mão forte está levantando caídos. E uma glória de renovo está invadindo esta casa. Eu sou o Senhor que não mudo. Eu sou o Senhor que cumpre os meus decretos. E neste dia eu estou renovando vidas. Estou fazendo algo grande e novo no meio do meu povo. Receba o poder da minha glória. Receba o poder da minha unção. É dia de festa, é dia de festa. É dia de festa, aproveita. Assim diz o Senhor. Aproveita e pede, pede, pede. Pede o que queres agora. É dia de banquete. Se é batismo, receba aí agora. Se é cura, pede a dia de banquete. Qual é a tua petição? Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Eu estou aqui cheio da unção. Eu estou acumulado 6 meses sem poder fazer zoada. Então hoje eu vou quebrar protocolo. Recebe aí, compartilha comigo aí. Recebe a glória, recebe renovo, recebe batismo agora. Mas pastor, como é que o senhor acha que vamos ser depois da pandemia? Depois de toda a crise na história da igreja, ela sempre sai mais avivada. Quando Paulo quis matar e afundar os cristãos, Samaria pegou fogo. Quando o liberalismo teológico quis parar a veracidade da Bíblia, houve um avivamento depois, que os cultos só tinha hora para começar. Ninguém sabia a hora que ia terminar. Tinha culto que rolava durante a noite, 24 horas, os irmãos nadando na asa do Espírito. Quando quiseram coibir a eficácia do sangue de Jesus, a maior reforma protestante no século XVI começou a pipocar no meio da igreja. Sobrevivemos à Covid. Então é hora de pipocarmos. É hora de falarmos línguas estranhas quem não falava. É hora de reconhecer a nossa dependência. O mundo todo, os cientistas, infecciologistas, não sabem o que vai ser depois, mas a gente já sabe. Vai ser dia de glória. Vai ser dia, quanto mais aperto, mais glória. Quanto mais aperto, mais glória. Quanto mais aperto, mais glória. Fica de pé, por favor.
ainda. Se você puder, diga comigo: estou vivo ainda. Vou aproveitar esta noite de banquete. 6 anos de vitória contra os amalequitas. Estamos vencendo. Diga: estou vivo. Então me aguenta aí, que agora eu vou ser pior do que o que era antes. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por participar deste culto esta noite, para participar junto com os teus filhos desta noite de banquete espiritual, aonde, Senhor, assembleios aqui na Lada nos 6 anos de vitória, e nós estamos neste banquete para te agradecer. Então, neste banquete, Senhor, os teus servos estão pedindo batismo, estão pedindo cura, estão pedindo renovo. Então faz agora. Você que não é batizado, fala em mistério agora pela primeira vez. Você que estava enferrujado, tira o ferrugem agora. Você que não profetizava, recebe dons espirituais agora, agora.